Hein? Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Desculpa te falar, mas aqui você não vai encontrar nenhum tipo de mensagenzinha. Você vai vencer, agora é só vitória. Vamos para a Bíblia. O que eu quero é que você entenda a Bíblia de fato e de verdade. A minha opinião te leva para o inferno. A opinião de Cristo te leva para a vida eterna. Que deixa. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué fez o quê? derrotou Amaleque E a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés edificou um altar. e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá Guerra de quem? Contra Amaleque de geração em geração. Podeis assentar. Aleluia. Eu sou Graziela Leão, sou escritora, teóloga e psicanalista. Eu trabalho unindo a vida espiritual com a vida secular, unindo e te mostrando que a vida é uma só: espírito, alma e corpo. Esse aqui é o meu canal. Se você gosta de mensagens, de reflexão, entender de fato o que a Bíblia está falando de verdade, aplicar para os dias de hoje, esse canal é para você. Então vem comigo, sem mais demora, né? Aleluia. Aleluia. Glória. Eu acho tão legal quando vocês pedem para falar para adolescente, porque adolescente tem um jeito diferente de entender. Vocês não precisam ter medo de mim não, gente, que eu não bato, não taco o microfone, tá tranquilo. Só às vezes tem cara de bravo. Olha só, adolescente é alguém que está no meio da trajetória. Vocês não são mais crianças e também não são adultos, certo? Só que por estar no meio da trajetória, a gente ainda não tem o total conhecimento de tudo. E o pastor, é o pastor, né? O pastor de vocês falou assim, em determinado momento eu falava com a minha filha: eu não tenho medo, eu não tenho falta de confiança em você, eu tenho falta de confiança em Satanás, porque eu sei o que ele pode fazer. E muitas das vezes, quando isso acontece, vocês viram com essa frase: mas eu já sei. Né, Mica? Eu amo a Mica. A Mica é minha adolescente, era minha adolescente, quando eu era líder de adolescente. E ela fala muito isso: mas eu sei. E não é só ela. Quantos de vocês acham que já sabem aquilo que o diabo vai fazer? Às vezes a gente fala assim, o pastor está falando assim: porque eu tenho conhecimento, eu sei o que ele pode fazer. Mas até conosco, ele às vezes ainda vem de uma forma diferente. E a gente se assusta. Imagina com vocês, eu vou provar para vocês que a gente não pode confiar em nós mesmos. A Bíblia já fala isso. Se eu que tenho 37 anos, posso dizer: sou teóloga, faço faculdade de teologia, sou teóloga com 2 cursos, faço faculdade, estudei, tenho livro, não tenho mais. E mesmo assim eu posso dizer: não conheço a Bíblia, porque ela se renova. Eu não conheço, mas tem alguém que conhece muito mais do que eu, que é Satanás. Então tudo aquilo que eu tentar armar, se eu não estiver dirigida pelo Espírito Santo de Deus, eu vou me lascar. Porque aquilo que eu tentar fazer, ele também já sabe. E aí, o que isso tem a ver com a nossa história? Tudo. O tema que vocês escolheram foi muito engraçado quando eu li, porque ele é muito mais atual do que vocês imaginam. Ele é um tema que está acontecendo diariamente. E o final do texto fala que haverá guerra de geração em geração. Nós estamos numa geração? Estamos ou não estamos? Estamos. Então nós temos essa guerra. Mas que guerra é essa
que eu não estou travando. Que esse. Vamos ser sinceros, se vocês têm alguma guerra? O Brasil está em guerra? Não. Está em guerra, gente? Não. Alguém ouviu de guerra? Mas como é que a Bíblia está falando que essa guerra vai ir de geração em geração? De quem é essa guerra que eu deveria estar travando e não estou? Porque vocês falaram, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Se ele está na guerra, por que eu não estou nessa guerra? Deu ruim. Alguma coisa está errada. Então, para a gente entender, primeiro a gente precisa entender quem são os personagens dessa história. Nós falamos de Amaleque, nós falamos de Moisés, nós falamos Arão, nós falamos Ur e falamos... Josué. Vocês estão dormindo? Vocês dormiram? Quem é Amaleque? Vamos para Deuteronômio? Deuteronômio 25? Tem alguém aqui que é bom de vida, assim, aquele que abre assim? Bora, gente, Deuteronômio 25. É Bíblia. Versículo 17. Vou ler. Deuteronômio 25, 17 e 18 diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Opa, a Bíblia já falou algo aqui. Amaleque é alguém que veio atrás de Israel quando estava saindo do Egito e Israel estava cansado. E quem estava atrás? Quem são as pessoas que estavam atrás, gente? As pessoas que vão se desgarrando do caminho. Aí a gente volta no que o pastor falou. Não sei se foi o pastor Folírio. Muitas das vezes o diabo ele não chega direto e fala assim. Fala um nome aqui, seu nome. Meu nome? Maíra. Maíra. Fala, Maíra, a partir de hoje você está fora da igreja, você está desviada. O diabo não faz isso, gente. Não faz. Mas ele começa a colocar uma tristezinha. Ah, você não gostei do que cantou. Gostei não. Gostei porque ela olhou para mim de cara feia. Isso faz a Maíra dar um passinho para trás. E o povo está aqui, ó. A caixinha aqui é o povo de Israel. Ela já deu um passo para trás. O diabo ele não consegue te atacar enquanto tu está no meio, enquanto tu está junto, enquanto tu está perto. Mas dá um passinho para trás. O povo de Israel estava saindo do Egito. E eles caminharam durante um longo tempo. E sim, chega um momento que eles estavam cansados e afadigados. E aí começa a gente a ficar para trás. Mulheres que estão com muitas crianças começam a ficar para trás. Mães que estão cansadas, sobrecarregadas, começam a ficar para trás. Pessoas que estão mais idosas, pessoas que estão doentes, pessoas que aparentemente já pararam de orar, pararam de cantar junto, já vão ficando para trás. O diabo só espera isso. Amaleque é quem? O espírito da covardia, que ataca quem ainda não está podendo se defender, que ataca quem está cansado, que ataca quem está perto, mas não está vivo 100%, quem não está junto mais do povo. Então, se eu chego hoje para Maíra e falo assim: Maíra, você vai fazer um aborto, você vai falar aqui? Não vou, virada. Mas se eu consigo começar a te afastar, chega a um ponto que você já está longe de todo mundo, presa fácil. Vai para Lucas 15, gente. Como é que o inimigo fez o filho que estava dentro da casa do pai perder tudo lá fora? Primeiro ele faz o quê? Afasta o filho. Tira de perto do pai. O inimigo não consegue fazer muita coisa com vocês enquanto vocês estão juntos, unidos no grupo, mas afastados, isso é fácil. Qualquer um de nós, afastados, viramos presa fácil. Até nos animais, se a gente for ver, meu pai gosta muito dessas séries de animais, você vai ver que ele nunca ataca o bando junto, mas ele espera e ele fica olhando. Aquele que está afastado é aquele que ele ataca. Porque o bando vai tentar salvar, mas o tempo ele já levou. Quem é Amaleque? Amaleque é alguém que é covarde. E quem é que está sendo covarde nos nossos dias de hoje? Está atacando criança, adolescente, bebês. Por que a gente não está lutando contra Amaleque? Porque a gente não identificou quem é Amaleque. O espírito da covardia tem andado 24 horas na nossa frente e a gente não tem visto. E a gente está no Brasil. Quer provar para vocês como o inimigo é covarde?
sobre privatização de praias. Ouviu? Ouviu? O que nós fizemos? Vamos para o Instagram. Sou contra a privatização das praias. Sou contra. Isso é uma palhaçada. Quem é que falou sobre a privatização das praias? Alguém foi ver o que era isso? Alguém foi pesquisar? Ninguém. Mas julgamos. Mas foram pesquisar? Sabe o que falava isso, gente? Eu não estou julgando a lei, não. Sabe o que falava? O que falava? A PL falava, entre outras coisas, que a partir daquele momento você é o dono da ilha, você que tem que pagar por ela, não sou eu. Você é o dono da mansão que está lá, é você que tem que pagar por ela. Hotéis de luxo em frente à praia, não podem fechar a praia, você tem uma delimitação de espaço. Mas quem ganhava dinheiro com isso? Por que a mídia trocou o nome e botou privatização das praias? Porque nós caímos. E aí eu entro naquilo que o pastor falou. Vocês acham que conhecem tudo, mas ninguém foi pesquisar a fundo. João 8,44 vai falar que Satanás é mentiroso, enganador e que nele não há verdade de forma alguma. Então tudo aquilo que sai da boca dele eu tenho que falar assim, calma aí, deixa eu ver se isso está na Bíblia, deixa eu ver se está. Eu não estou falando, se a gente tem que dizer que é sim ou que não, a gente não está falando da lei. A gente está falando que a gente é enganado por Satanás porque ele é covarde. Ele pega vocês para lutar no exército deles. Então a gente já entendeu que Amaleque é a covardia. E a covardia tem acontecido tão nítida, crianças, adolescentes e jovens. Sabemos quem é Amaleque? Quem é Moisés? No nosso contexto de hoje, agora, quem é Moisés? Alguém chuta? Somos nós. Moisés? Podemos dizer que somos nós? É o pastor. Qual é o seu nome, pastor? Ronildo. Moisés, no nosso contexto, para esta igreja, é o pastor. Quem é Arão? Arão são os ministros, os líderes, que estão aqui segurando o braço do pastor. Eu vou chegar em vocês. Aleluia. Quem é Ur? É os outros adultos, as irmãs da igreja, que seguram o outro lado do braço do pastor, porque ele sozinho não faz nada. Mas enquanto a igreja se une, os líderes de um lado e a igreja do outro sustentando, quem é Josué? São vocês. Josué é o forte que vai glória a Deus. Sabe por quê? Porque eles não vão ter bagagem para debater no mundo lá fora, mas vocês têm. Sinceramente, o Instagram está aí e eles não sabem nem mexer. Estou julgando, eu não conheço vocês. Aí, eu também não sei, meu filho. Às vezes eu fico. Estou tentando fazer uma tal de trend que está difícil de sair. Vocês sabem. Mas criança, eu vou ter que ir para a guerra? Não, meu filho, você já está na guerra, você só não botou uniforme. Você só se esqueceu que a guerra já começou. Porque a guerra já está aqui escrita na Bíblia. Quem que está falando aqui? Volta para Êxodo. De geração em geração haverá guerra contra Amaleque. E aí ele fala que ele vai exterminar, mas ele vai exterminar lá no final, em Apocalipse, quando ele termina com a Babilônia e tudo que é de mal. A grande questão é, cadê os jovens que estão de Josué na guerra? A gente não está na guerra. A gente se esqueceu da guerra. A gente nem sabia que era para estar na guerra. Aleluia. Agora a grande questão, vamos lá, Josué. Se vocês conhecerem a história de Josué, eu acho lindo que Josué era o tempo inteiro assim. O que você quer que eu faça, Moisés? Aí Moisés dava a direção de Josué, executava. A Bíblia fala, jovens, sois fortes, porque já venceis do maligno. Sim ou não? Sim, vocês são fortes. A guerra inteira está na mão de vocês. E aí a gente se perde, porque o inferno é covarde. E ele vai tentar tirar a mentalidade de vocês. Vamos para outro, rapidinho. Quem ouviu falar do criança não é mãe? Ah, gente, vocês ouviram. Pele do aborto. Não pode abortar, mas nada. E aí a igreja, vocês usam o perfil social de vocês, porque alguém na escola vê vocês e fala, aquela menina ali é crente. E aí vira e fala assim, mas eu concordo, porque criança não pode ser mãe. Opa, a frase não é essa. Êxodo 20 fala o quê? Não mata. Ih, gente, você não sabe não? Os 10 mandamentos? Não matar?
Agora, deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Vocês lembram da época de Moisés? Foi, Deus? Lembra? Matava quando? O faraó mandou matar quando? Quando nasce? Quando nascesse, não foi? Na época de Jesus, era para matar quando? Até 2? E na nossa época? Mata dentro. Agora, o mais nefasto que eu falei da covardia, que a gente não sabe de tudo, é que a lei está aí, ninguém está julgando a lei que está dizendo que até os 5 meses você pode abortar se for caso de estupro. A gente não está julgando a lei. Agora tem um detalhezinho. Após as 22 semanas, mesmo abortando, só tem uma forma do bebê nascer. Quer dizer, 2. Ou você vai fazer um parto normal, ou você vai fazer uma cesárea. Independente dos casos, você precisa fazer esse procedimento. Por que nós, igreja, se esquecemos de entender que, primeiro, eu não posso matar, e segundo, se eu tenho que abortar, se eu tenho, perdão, que passar por um parto ou uma cesárea, por que eu tenho que matar essa criança? O diabo fez a guerra e vocês caíram, porque eu tenho certeza que muita gente aqui apoiou, por não saber. A guerra é contra a igreja 24 horas por dia. E o diabo, ele é enganador. Então ele muda a frase e a gente cai. Vocês são o Josué dessa geração. Vocês são o espelho da igreja de vocês na escola, na comunidade onde vocês vivem. Então o mundo está aqui olhando e querendo saber qual é o posicionamento. Qual é o seu nome que está com uma mini aí na blusa? Ariel? Raquel. Qual o posicionamento da Raquel quanto a isso? O mundo está te olhando. Qual o posicionamento do Josué desse tempo sobre esse assunto? A escola, vocês acham que não, mas nós somos visibilidade total. As pessoas estão assim. Ou a mesma coisa acontece aqui, pastor de vocês. Me permitam usar o pastor para sentado aqui. Se ele glorificar, vocês glorificam. Se ele não glorificar, vocês não glorificam. Se ele der ideia, vocês dão ideia. Se ele não der ideia, vocês não dão ideia. Só que lá fora, o pastor de vocês não está, são vocês. Aleluia. Não fica assim. Porque como a irmã falou, quando ela era adolescente, ela via algo e ela se interessou. Só que mediante ao que foi falado pelo Josué daquele tempo, ela se entristeceu e falou, não, para essa igreja eu não vou. O que é que nós, como Josué desta geração, estamos falando? Porque eu vou ser sincera, é muito difícil você falar. Eu já trabalhei em vários lugares como funcionária. E eu lembro que quando eu entrei, havia um treco tão difícil ali que eu não conseguia falar que eu era crente. E eu não entendi o que estava acontecendo, porque não era que eu não queria. Todas as vezes que surgia a oportunidade de alguma coisa, Deus me tirava do lugar e eu, tipo, todo mundo falando na roda sobre a religião. Quando eu ia falar, Graziela vai fazer tal coisa. E eu não entendia. Até que aconteceu uma cena e o Senhor me permitiu. Aí eu entendi. O menino que trabalhava comigo, ele falou assim, Grazi, sem entender nada, sem saber de minha religião, ele falou assim, eu sou filho de pastor, mas eu sou homossexual e meu pai me botou para fora de casa. E ele nunca mais olhou na minha cara. E eu não entendia. Aí eu entendi. Ela falando comigo, ela falou assim, quando Deus permitiu eu revelar, ela falou assim, é impossível você ser crente. Você ri, você fala, você tem outro assunto. E eu não entendi. Aí eu entendi por que o Senhor me permitiu revelar. Porque primeiro eles tinham que me conhecer para entender o que é ser um cristão. E aí depois eu podia revelar. A grande questão é que nós, antes de chegarmos no lugar, a gente já detona o cristianismo totalmente. Se Deus é Deus na sua vida, por que Ele não muda a sua vida? Ontem no portão a gente estava conversando sobre um assunto. E aí eu falando com uma menina, eu falando assim, olha, muito cuidado, porque você é referência. Pastor, eu não sei quanto tempo eu tenho, gente. O pastor João Marinho, uma vez na Santa Ceia, falou assim, eu sou o pastor João Marinho é o terceiro de Madureira, e ele falou assim, eu não quero ninguém usando a calça rasgada aqui, roupa rasgada. E eu vou ser bem sincera, eu acho aquilo o máximo, de gostar meu gosto pessoal, acho lindo. Mas eu posso usar? Por quê? Porque eu sou referência. Em mim, eu sou referência. Eu não posso
deixar que a outra pessoa, depois a Raquel fala assim, mas eu vi a Graça está funcionando, então eu posso. Não posso. Porque eu tenho que ser reflexo dele. A minha opinião vai te levar para o inferno, a opinião dele vai te levar para o céu. Então eu comecei a entender esse meio, que eu tenho que começar a entender, andar como ele andava, falar como ele falava, agir como ele agia. Eu tenho que comer a Bíblia literalmente. Porque não é o que eu gosto. Eu até gostaria de gostar de outras coisas, mas Deus não permitiu. Então Josué, nesse momento, ele está guerreando, só que aquela guerra ali é física. A nossa guerra não é física. A nossa guerra é nas regiões celestiais. Mas Graça, eu não sei evangelizar meu filho. Só seja cristão. Só seja. O maior evangelismo que você pode fazer é ser. Você consegue pregar sem falar nada. Nada, na dica de nada. Sabe se eu falar de Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus não fale nada. Só seja. Seja cristão. Daquele cristão que quando alguém entra e fala assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Não tem um brilho diferente em você? Não tô. Tu é crente, só pode. Por quê? Porque eu vi e eu vejo gente falar assim, eu queria ser crente como você. E olha, que eu falo a verdade, eu não acho ser difícil ser cristão. Falo mesmo. Sabe o que é difícil? Difícil é você querer ser cristão, mas se encher no mundo. Aí vai ficar difícil mesmo. Por quê? Alguém já fez dieta? Alguém já fez dieta? Você consegue fazer dieta enchendo a geladeira de chocolate, Coca-Cola? Gente, é muito difícil. Você consegue ser cristão, mas vive ouvindo música, vive ouvindo pagode, vive apaixonado pelas todas essas paixões do mundo. Você está falando assim, demônios, entrem. Agora eu quero servir a Deus. Vai ser muito mais difícil mesmo. É muito difícil. Agora, no momento que eu faço uma separação, que o grande problema não é o pagode. O grande problema não é o funk. Quer ver? Tem pagode evangélico. Por que não ouve? Então não é o ritmo. Tem forró evangélico. Por que não ouve? Tem funk evangélico. Por que não ouve? Ah, eu gosto de música estrangeira. Tem música estrangeira evangélica. Por que não ouve? Porque não é a música, não é o ritmo. É a vontade de dar desejo à carne. E real. Quanto mais você der, mais ele vai querer. Filme de terror. Filme de terror traz o que de bom pra gente? Você abre a porta para Satanás e fala, entre a 20 na minha casa. E ele vai entrar e vai habitar. E aí depois? Faz o quê? Tô com pesadelo, tô com medo, tô com tudo. É a nossa geração de Josué. É verdade. Eu lembro que a Manuela, minha filha tem 7 anos, gente. E ela tem uma dificuldade muito grande de socialização. Isso aí é um outro testemunho. Então a Manuela vive muito com a gente. E aí ela foi ver Vandinha. Eu falei, não vai ver. Mas viu com a prima, no celular da prima. Viu aqueles, não sei como é que se fala, vídeos curtos, né? Chegou de noite. Mãe, o diabo está falando comigo. Eu falei, vai falar mesmo. Vai orar. Primeira noite, eu dormi no já estou orando com ela. Clama, vamos clamar que não sei o que. Primeira noite. Segunda noite, mãe, o diabo está falando. Eu falei, eu vou dormir, você vai resolver com o seu diabo aí, que eu não mandei tu ver nada. Aí começa a Manuela na minha cama. Mãe, papai do céu, o diabo está falando. Eu estou aqui, não estou dormindo nada, né? Estou prestando atenção. Orou, dormiu. Terceira noite, quando eu só estou ouvindo ela falando, papai do céu, não deixa o diabo falar na minha cabeça, não sei o que, não sei o que. Está aprendendo. Hoje em dia ela já ora. Quando alguém chama, vai ver Vandinha, ela fala, não, porque eu vou ter pesadelo. Aprendam a viver as guerras de vocês. Vocês são Josué desse tempo. Por quê? Porque vocês estão dando brecha para Satanás e depois estão perdendo as armas. Ou tu acha que Satanás vem para não tirar uma arma de você? O tempo inteiro ele está observando para jogar na própria cara de vocês. E aí depois vocês ficam sem graça de tentar. Vai debater o quê? Se você estava junto. Aleluia. Volta para cá, que a gente está indo para outro lugar. Então, a união que o pastor ou o líder de vocês precisa é: eles estão juntos, vocês estão na guerra. Se eles estão juntos, vocês precisam guerrear. Porque o braço de Moisés cansa. Arão e Hur estão ajudando, mas por quanto tempo? Está na hora de lutar. Aonde eu vou lutar? Na escola, no curso, na faculdade, na igreja. Seja lá quem for a pessoa que traz o assunto para você. Vamos ver o que a Bíblia fala? É assim que se vence. Mas Graça, ele não vai
Nada. Se você for com qualquer argumento seu, você vai perder. Vai perder. Mas se você for com um argumento de Deus, você não perde. Glória a Deus. Mas não tem lógica. Ninguém pediu lógica. Trabalhar com as coisas de Deus não tem lógica, tem obediência. Só vai. A gente falou. Agora olha só, e vocês falaram assim, o tema fala. Levantar, Jesus é a nossa bandeira. Mas qual a bandeira, de fato, que nós estamos levantando em 2024? Meninas, qual a bandeira? Vamos ouvir. Vocês já ouviram falar? Eu não preciso de homem. Vocês já ouviram? Concorda, né? Feminista, direto para o inferno. É verdade. Qual a bandeira que a gente tem levantado? A bandeira do Deus é amor. Então nós temos que aceitar a homossexualidade. Eu amo a sua vida, o seu pecado não. Qual a bandeira que nós temos levantado? Porque a falta de posicionamento é falta de bandeira. Mas, Grazi, eu concordo que a pessoa pode, com a vida dela, ela pode fazer o que ela quiser, mas dentro da igreja não. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida, mas as coisas de Deus são santas. E se nós somos o Josué dessa guerra, nós temos que entender que nós precisamos ter uma bandeira definida. A bandeira do homossexualismo não funciona com a bandeira de Jesus. A bandeira das drogas não funciona com a bandeira de Jesus. A bandeira do tráfico não funciona com a bandeira de Jesus. A bandeira de... foi por amor. Não funciona com a bandeira de Jesus. Porque tem muitas coisas que a gente precisa entender. Esse Deus que é amor, que estão pregando lá fora, não é o Deus da Bíblia. Ele é justo. Fez, tem consequência. Plantou, vai colher. Mas para coisa boa também, que consequência, a gente tem mania de botar consequência na cabeça como se fosse uma coisa ruim, e não é. Consequência é o resultado daquilo que você fez. Você deu oferta, você vai ter um dinheiro para você lá sair. Se não deu oferta, não vai ter. Porque adolescente também deu oferta. Eu não entendo como é que adolescente não dá oferta. Aí passa o resto da conversa e fala assim, ai, Grazi, eu não tenho nada. Não tem nada porque tu não dá nada, tu não planta nada, tu não produz nada. Quantos aqui dão oferta? Glória a Deus. De vez em quando, nunca, né? Como é que vai treinar para dar dízimo? Difícil, né? Mas tem que treinar. Quem gosta de ter dinheiro aqui? E você não gosta, não? Eu gosto muito de dinheiro. Quem gosta de ter dinheiro? Eu gosto. Gosta? Então quem gosta de dar o dinheiro para ter o dinheiro? Se vocês não plantarem, vocês não vão ter. A verdade tem que ser dita. O que eu planto? Passou a salva da oferta, eu oferto. Grazi, mas é R$1, mas Deus sabe do teu coração. Grazi, mas é R$2. Sabe o açaí? Claro, hoje eu não vou comer o açaí. Hoje, vou dar na oferta. Porém, eu provo. Deus faz. Pode fazer prova com Deus, Ele faz. O resto do mês você vai ter. Se não der, Ele fala, também não vai ter, porque eu vou abençoar aqui. É a consequência, cara. Vamos lá. Aí a gente levanta umas bandeiras que automaticamente elas abaixam a bandeira de Cristo. A Bíblia vai falar que Moisés fez um altar. O altar é a nossa vida. Que bandeira que você tem levantado? A bandeira que eu gostaria que vocês entendessem, ela está em Êxodo 20. E a gente já está indo no final. A bandeira que eu preciso levantar é a bandeira da família. Mas para ter família eu não posso ser feminista, porque o feminismo é contra a família. O feminismo não aceita que a mulher precisa ser cuidada pelo homem. E a ciência comprova que o homem tem que cuidar da mulher. E a Bíblia também. O feminismo não é cristão, não dá para ser cristão, não vai rolar. O feminismo prega que o corpo é seu e as regras são suas, e não são. Eu não posso falar para um câncer sair do meu corpo. Eu estou há mais ou menos 1 ano e meio com um problema na corda vocal chamado prega vocal. Eu não posso mandar ela sair do meu corpo. Então o corpo não é meu. Se o corpo fosse meu, eu falasse assim, gordura sai em nome de Jesus. Eu também. Mas o corpo não é meu. O corpo é dele. Claro que eu tenho que fazer a minha parte. Mas o corpo não é meu. Então o feminismo já está todo fora. O homossexualismo também não tem a ver, porque a Bíblia condena em vários momentos. Se a bandeira é de Cristo, a bandeira é: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, que também é não mentirás.
Não terás outros deuses diante de mim. Quem aqui se acha idólatra? Ninguém. Você acha? Você se acha idólatra? Foi único sincero. Vamos ver rapidinho? Quem aqui? Eu vou falar desse time porque eu acho que é o mais... Né? Quem aqui é flamenguista? Ai, pastor, não vai contar mais. Não vai também não, pastor. Pode baixar, pastor. Por que tem gente que falta culto para ver o jogo do Flamengo? Que vai para briga por causa do jogo do Flamengo. Corta amizades por causa do jogo do Flamengo. O Flamengo. Eu falo Flamengo, mas estou falando de todos os times de futebol. Você pode ser, mas lembra que Jesus vem primeiro. Senão é idolatria. A gente está dentro da igreja, vendo o jogo de futebol. E eu falo o que eu vejo e eu brigo, o Micael está de prova, eu não desligar na hora. E olha que eu não preciso ser líder de vocês não. Porque como profeta do Senhor, como serva dele, eu tenho essa obrigação de te alertar. Se ele é a representação que está aqui, eu não posso ter outro Deus diante dele. Aleluia! Agora, meninas, que a menina fala assim, é só futebol. E o dorama? Não vejo. Não vejo. Eita! Eu tenho medo do dorama, você não tem noção. O dorama destrói casamento. Aí a gente fala assim, porque a gente só enxerga o lado bonito. Mas se for enxergar o lado bonito, a TV Globo não chegou com as novelas que tem hoje assim. Começou de um lado bonito. O inferno ele tá, sabe, Armando? O dorama ele te prova que o seu marido não presta, que a sua esposa não presta, que o seu casamento é uma porcaria. Porque ele é o filme perfeito. Isso me assusta. Mulheres que vêm conversar depois comigo porque acham que o marido tem que agir conforme o ator que está lendo o script escrito. Aquilo ali é perfeito. O homem não vai errar, porque está ali. Se errar, corta a cena e grava de novo. O dorama me assusta. Jovens que leem livros de tudo quanto é romance na vida, mas não lê a Bíblia. Professor, irmão, aquele filme também, eu achei que ficava muita gente preso, 50 tons, né? Você vai até precisa? Pornografia, totalmente errado. Porque se a Bíblia condena, eu não posso ver a nudez de outra pessoa, por que eu estou vendo aquilo? Eu nunca cheguei a ver, minha esposa estava falando, né, meu bem? Sim. Muita gente. Vamos marcar palestra de casais. Sim. Aí a gente pode ficar achando. Senão eles vão começar já. Eu sei que você já viu. Vamos começar. Vocês estão entendendo como é complicado que Satanás, João 8,44 fala, ele é enganador. Ele distorce. Eu preciso entender a fonte. O cantor que vocês são apaixonados, o jogador de futebol que vocês são apaixonados, a outra já piscou ali, ó, a cabeça foi. Não dá, porque ele vai contra Deus. Meu rei, meu salvador é ele. Esses dias eu falei no Instagram sobre a roda dos escarnecedores, que está tão nítido hoje em dia. Salmos 1. Eu andar, me deter e me sentar com pessoas que vão zombar. E vão zombar de quem? Jesus. Há mais ou menos 3 anos atrás, o médico falou assim, você pode morrer a qualquer momento. E aí ficou eu com uma filha, um marido. Eu vou deixar meu marido para ninguém nada. Deus me cura. E aí você para e pensa, esse Jesus me curou. Que o médico falou que eu podia morrer a qualquer momento. Já deu 3 anos que eu estou aqui. Não é? Aí eu vou me sentar numa roda que vai falar mal do meu Jesus e eu vou rir. Porta dos fundos, aqueles vídeos lá do YouTube, zombando do meu Cristo. Daquele que morreu por mim na cruz, aquele que não me deixa faltar nada, e eu me sento para ficar para rir. Filmes que começam até muito legal, mas desculpa, falou mal do meu Jesus na minha casa, não. Desliga a televisão, nesse aqui não vai ver, não. Na minha audiência você não tem. A gente precisa começar a se posicionar, sabe por quê? Aleluia! Porque tem uma geração que está te olhando. Tem uma geração que está te observando. Ué, mas se a crente não falou nada, então não tem problema. Opa, se você não falou nada, você está consentindo que aquilo está certo. O que é que estou na sua frente e fala, eu não vou ao culto?
sono era Deus. Que hoje em dia, às vezes, a gente deixa de vir para a igreja por causa do sono. Mas a gente não deixa de ir para a escola por causa do sono. A gente não deixa de trabalhar por causa do sono. Ah, mas eu não estou com vontade. Eu faço tanta coisa sem vontade. Inclusive orar sem vontade. Todo dia, 4 horas da manhã, tem que orar sem vontade. Glória a Deus. Às vezes eu dou uma cochilada, Jesus, estou aqui. Estou aqui, Jesus, já voltei. Josué, se prepare para a guerra. Glória a Deus. Aleluia. Graça, eu não sei orar. Vai aprender a orar. Eu não sei ler a Bíblia, eu também não sabia. Inclusive, comecei a ler a Bíblia por causa de adolescente. E eu vou explicar o porquê. Quando... Eu sempre falei que líder de adolescente eu não seria nunca na minha vida. Nunca. E aí, quando eu fui para uma subcongregação, ajudar na subcongregação, sabe quando tira todo mundo? Aí ficou uma líder. Aí o pastor falou assim, olha, eu preciso só que você dê um apoio. Essa palavra apoio. Apoio. E um mês a líder foi embora. O apoio ficou. E aí o Senhor me colocou numa situação. E eu comecei a reparar que depois de anos de casa do Senhor, eles faziam muitas perguntas, eu não tinha resposta para as perguntas deles. E como que você responde? Eu estava igual o pastor falando, todo dia para o joelho de Jesus, me dá a resposta, porque o Robin está fazendo pergunta. E esse grupo de adolescentes que eu estava lidando, eles gostavam de Bíblia. Mas eu era aquela cristã que gostava de Bíblia, no culto. Só no culto. E aí começou as dúvidas. E eu tinha que responder. E eu comecei a estudar. E eu estou aqui até hoje. Aleluia. Sabe qual a diferença? Que eu comecei. Vocês ainda não. Mas vocês podem chegar onde vocês quiserem. É um versículo por dia. É um título por dia. É um texto por dia. É uma página por dia. Só isso. Graça, eu não estou entendendo nada. Faz que nem a Mica. Vai lá pro meu portão. Vai no Instagram, me chama e fala, Graça, me explica. De boa, não tem problema quanto a isso. Vai, Mica, às vezes 10 horas da noite eu me esperando chegar. Não, é só isso aqui da Bíblia. Só esse pedacinho aqui. Digo não, gente. Tenho prazer em explicar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia eu fui a Mica. Um dia eu queria ouvir, mas ninguém podia me explicar. Eu fui adolescente que ninguém queria perto, porque era chata, porque eu perguntava e ninguém sabia a resposta. Eu tinha muitas dúvidas. Eu queria perguntar de tudo. Só que o tudo, às vezes, afrontava as pessoas. Eu perguntava de tudo, absurdamente, perguntava mesmo na nada. Como o pastor fez aqui, perguntava. E às vezes as irmãs não tinham resposta para mim. Porque as minhas dúvidas eram dúvidas que não eram para dúvida de uma criança, de um adolescente. Mas aí olha eu aqui hoje, tirando dúvidas de outros adolescentes. O que tem dentro de vocês foi feito para vocês. Graça, eu sou estranho. Não é, filho, é só uma fase. É a fase do meio. Tu é Josué. Tu é guerreiro do Senhor. A única coisa que precisa nessa guerra é você entender qual a bandeira está nas suas mãos. Ninguém vai sair daqui hoje e falar assim, Graça, eu gostava do pagode, não vou gostar mais. Isso é mentira. O que eu estou falando para vocês é que vocês precisam vencer isso a cada dia. Senhor, eu gosto, mas eu não quero gostar. Senhor, eu quero gostar daquilo que o Senhor também gosta. Quer vencer as músicas mundanas que ficam na sua cabeça? Começa a cantar da harpa. Aprende um hino da harpa que você gosta muito. Todas as vezes que o inferno tentar sobre a tua vida, você canta o seu hino da harpa. O hino da harpa, vou usar o que está aqui, ó. O hino da harpa não é um hino criado por Cassiane. Com todo respeito, Fernanda Brum, não é. O hino da harpa tem poder, porque ele tem palavra. Eu já vi hino da harpa libertar pessoas de demônios se manifestando. Glória a Deus, aleluia. Hinos da harpa não são qualquer coisa. Aprendam a louvar isso aqui para vencer as guerras de vocês. Graças, se eu aprender o Salmo 91, recitar ele todos os dias, é muito bom, mas eu vou te falar, a Bíblia tem muitos salmos que você pode ler também. Não é só o Salmo 91. Graças, eu já não estou com vontade de orar. Eu vou te ensinar outro. Pega um salmo e começa a ler. Só isso. Fica de pé, gente. Fica lendo, vai ler um salmo. Só leia um salmo. São orações ao Senhor. Contanto que você for lendo, e Deus vai colocando na sua mente o que você precisa falar, você fala. Porque a oração não precisa ser aquele ritual cheio de palavras bonitas.
Ele pode. E ele vai fazer. A grande questão é se o Josué entendeu que você está na guerra para lutar. Significa que segunda-feira vocês vão voltar para a escola de uma forma diferenciada. Graças, mas vão me olhar de cara feia. Inicialmente vão mesmo. Vão. Não vou mentir para você. Só que os mesmos que te olharam de cara feia, pode observar, vão começar a te copiar. Porque ele é diferente. Porque ela faz algo diferente. Porque tem um brilho diferente nela que nenhuma maquiagem traz. Não sou contra a maquiagem, eu só uso muito pouco. Eu não sei usar aquilo. Tem algo dentro de você que ninguém consegue copiar. Porque podem copiar sua roupa, seu jeito de falar, mas seu jeito de ser não tem como copiar. O projeto é único. E automaticamente, depois que você nasceu, o projeto foi destruído. Porque o Senhor só faz um de cada pessoa. Então, eu sei que dentro de vocês existe algo de Deus. Ah, mas Josué não estava... Não, Josué não estava sozinho, não. Deixaram o líder. Tinha muita gente para guerrear. E quando eu entendi que quando eu me posicionei, o Senhor começou a trazer para perto de mim pessoas que estavam na mesma ligação que eu. Olha a Maildes aí. Maildes, a gente se conheceu lá na Debangu, não foi? O pastor só esteve nisso. Tinha feito um convite em Madureira. E aí, quando eu fui na Debangu, conheci Maildes. O Senhor une pessoas que estão no mesmo propósito que você. Então, não se acha como Elias que falou, eu estou sozinho. Tem não, filho. Tem mais 7.000. Adolescentes, vocês não estão sozinhos. Só que quando vocês se posicionarem, vocês vão ver pessoas que vocês nem imaginavam dentro da escola de vocês, que também tem o mesmo propósito que vocês. Lá na Curicica, eu fecho aqui, tem um colégio chamado CIEP 321, doutor Ulisses Guimarães. E eles levantaram e criaram um Instagram, onde eles fazem oração na hora do intervalo. E eles cantam louvores na hora do intervalo. E inicialmente, depois se mais de me lembrar, até te envio o link para você mostrar para eles. Inicialmente, eram 3 a 4 jovens. Se você for ver os vídeos hoje, é uma roda assim enorme de jovens, orando e louvando. E ninguém tá com cara de estranho, ninguém tá com cara de tem que ser crente assim, não. Não, ninguém tá assim não, são jovens como vocês. Só que por que eu não acho esses jovens na escola? Porque você não está sendo referência. Quando você for a referência, as pessoas vão querer andar junto de você. Aleluia! Porque elas vão se identificar. Eu também não concordo com tal coisa, então eu vou andar com ela, porque ela também não concorda. Deus vai juntando e o exército vai se formando. E aí vai ficando mais fácil guerrear. Mas sozinho, você vai perder essa guerra. Aleluia! Porque sozinho o inferno vai te ludibriando, como o inferno tem feito. Ele troca as palavras e a gente cai. A gente, que nós somos adultos, também caímos. Muito cuidado com o que o inferno está tentando fazer, porque a covardia dele não tem limite. Ele não tem pena. Ele vai atacar. E nós precisamos estar juntos, unidos, porque unidos nós somos fortes. E para terminar, eu falo, se Jesus é a sua bandeira, você já sabe que bandeira você tem que levantar. Qual a bandeira que você precisa levantar que está tão difícil de você levantar hoje? Fecha os seus olhos que nós vamos orar. Qual a bandeira? A bandeira do posicionamento cristão? A bandeira de ir mais além, ir mais a fundo, ser mais cristão? A bandeira do Senhor, eu preciso de Ti para vencer as músicas mundanas. Senhor, eu preciso largar o mundo de tal forma que eu preciso somente de Ti, que eu entenda isso. A bandeira do filme de terror, eu preciso largar. Qual a bandeira que está nas suas mãos que você precisa largar? E eu não falo só para os jovens, eu falo para todos. A bandeira da fofoca, a bandeira dos vícios, a bandeira da pornografia, a bandeira de não querer cuidar da casa, a bandeira de não querer se amar e se cuidar. Porque a Bíblia fala, amai-vos uns aos outros. Mas como? Você não consegue nem amar. Eu não tenho referência de amor. Qual a bandeira que está na sua mão que hoje você precisa largar e segurar a bandeira de Cristo? Porque você falou juntamente com a gente. Jesus é minha bandeira. Se Jesus é minha bandeira, tudo aquilo que Ele quer é o que tem que estar na minha mão. É o que tem que estar em mim. Porque Moisés fez um altar. O altar sou eu. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar com o Senhor. Aleluia! Senhor, eu preciso tirar. Fecha os seus olhos, adolescente. Tira esse vício. Aleluia! Fecha os teus olhos e fala, Senhor, está na minha mão, mas eu preciso arrancar isso hoje.
princípios que já estão tão enraizados em nós, que parece que já está tão, sabe, lindo que a gente não consegue arrancar. Mas hoje o Senhor está falando, deixa na minha mão, entrega para mim. Qual é a bandeira que está na tua mão que você precisa largar? Fala com o Senhor aí agora. Tira as paixões mundanas, tira as paixões por grupos, tira as paixões por homens, tira as paixões por mulheres, tira, Pai querido, tudo aquilo que não é do Senhor. Porque muitas das vezes a gente não entende, mas essa bandeira que você está segurando é o que está te impedindo de avançar. A bandeira que você está segurando não te deixa se unir ao exército que você quer. O exército de Cristo é um exército limpo, é um exército santo, e ele precisa de que você segure a bandeira dele. É a opinião dele, é a vontade dele que importa. E nós temos essa luta interna. Eu vou orar, e você vai orar juntamente comigo. E a partir de hoje, a luta vai ser um pouco mais fácil. E eu digo um pouco mais fácil, por aquele que realmente resolveu largar. O Senhor vai te ajudar, Ele vai caminhar contigo. Mas depende de você falar não. Depende de você, quando o inferno vem novamente com a bandeira, você fala assim, agora não. Satanás, eu não quero isso para minha vida. Eu decidi segurar a bandeira de Cristo. E se é essa bandeira que eu quero, é essa que eu vou seguir. Senhor Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, nesta manhã de consagração. Senhor, o Senhor tem falado conosco sobre bandeira. O Senhor tem falado sobre posicionamento. O Senhor tem falado sobre a guerra que nós estamos enfrentando. O Senhor tem falado, Pai querido, o quanto nós precisamos de união, o quanto esses jovens precisam se posicionar. Não somente eles, mas toda a igreja. Mas a guerra, Pai querido, principal tem sido com eles, porque a covardia também tem sido com eles. Ajuda, Senhor, esses adolescentes a se posicionar na escola, a se posicionar no curso, no caminho, em casa, na trajetória. Ajuda eles a se posicionar no transporte. Ajuda eles, Pai querido, a estar com eles e a entenderem qual é a sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ajuda esses jovens, Pai querido, a entender sobre idolatria, a entender qual é o teu lugar, qual é, Pai querido, a dedicação que o Senhor deseja dos nossos corações. Derrama sobre eles, Pai querido, a unção que o Senhor já determinou a cada um. Pai querido, toma toda a sua igreja, porque nós sabemos que nós temos bandeiras que são contra a tua bandeira. Nós precisamos largar essas bandeiras, seja lá qual for, seja qual for o vício, qual seja a circunstância. Muitas vezes, Pai querido, é simplesmente a falta de vontade de estar em casa, a falta de vontade de cuidar da casa, cuidar do marido, falta de vontade de servir a tua vontade, fazer a tua vontade, de ler a palavra, falta de vontade, Senhor, de te servir em espírito e em verdade. Muitas vezes a bandeira que estamos segurando é aquela que não consegue ler a Bíblia, aquela que não consegue orar nas madrugadas. Pai querido, eu não sei qual é a bandeira que nós temos segurado até aqui, mas nesta manhã nós te pedimos, Senhor, tira das nossas mãos todas as bandeiras que vão contra aquilo que o Senhor quer. Que nós possamos levantar a bandeira dos 10 mandamentos, que possamos levantar a bandeira da família, que possamos levantar a bandeira que o Senhor quer das missões, que possamos levantar a bandeira do céu e entendermos que nossa morada não é aqui, que o mundo pode ter muitos atrativos, mas nenhum se compara ao que o Senhor tem preparado para a gente no céu. Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Que todos os adolescentes que têm vontade de assistir filmes de terror, Senhor, eu sei que essa luta é séria. Eu sei que essa luta é séria porque o inferno tem armado ciladas. Mas o Senhor é mais poderoso. O Senhor é terrível, conforme, Pai querido, o significado verdadeiro dessa palavra. O Senhor é invencível. O Senhor é o general de guerra. E o Senhor já venceu essa batalha. Então, Deus, liberta esses adolescentes. Pai querido, se for algum adulto, liberta este adulto e mostra para eles que Tu és Deus, que Tu ainda faz, que Tu ainda é, que o Senhor é o vencedor de todas as batalhas. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Que possamos, Pai querido, meditar nela e entendermos que o Senhor é o general e que nós somos soldados e estamos a seu dispor para a honra e para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Eu agradeço a oportunidade.